assim for a vontade de Deus da glória, eu sei que é. O Senhor assim quiser usar-nos, permita-nos a honra de sermos na vida de Deus, sermos boca de Deus na face da terra. Permita-nos a honra de sermos vaso usado pelo Senhor, para que vidas saiam daqui abençoada pelo Senhor, para que o que se perdeu venha a ver por parte do Deus da glória a restauração das percas. Senhor amado, para que o enferma venha sair curada de suas dores e enfermidade, para que o que palpita no coração deste ou desta, que anseia, que almeja vivenciar por parte do Senhor na vida do mesmo da mesma, em forma de milagres, venha se concretizar, assim como diz na sua palavra, Senhor, em Provérbios, que o Senhor, segundo a sua misericórdia, o Senhor faz se cumprir o desejo de nosso coração. Eu apresento, Pai, ao iniciar esta campanha de oração, a cada coração, a cada vida, a cada adoradora, que ao unirem a sua fé com a nossa, juntos estamos aqui formando uma grande corrente de oração e clamor por milagre. Eu apresento a Ti, Deus da glória, vidas, adoradores, adoradoras, que aqui se encontram a provocar o seu milagre através da adoração, vidas que estão neste canal de oração, buscando o favor do Senhor. Senhor, independente da maneira em que este encontra-se no exercício da fé dele agora, independente da maneira em que a mesma exercita a sua fé agora, existem pessoas que questionam a maneira de adorar, dizendo que se adora de uma maneira errada, se adora de outra maneira errado. E eu me lembro, Senhor, que assim também a mulher samaritana questionava o Senhor Jesus, quando Jesus ali pediu água àquela mulher, no Evangelho de João, no seu capítulo 4, verso 23, e naquele diálogo a mulher falou: vocês judeus adoram na sinagoga, nós adoramos aqui no poço do nosso pai Jacó. Jesus falou assim: mulher, vocês adoram até o que não conhecem, o que não sabem, mas vem a hora, mulher, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses aqueles em que o Pai espera para serem seus adoradores. Não é a maneira de adorar, mas é a consciência sincera com o Deus da glória. A Bíblia também vai dizer sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher apenas indagou a dizer: se eu tiver a oportunidade de ao menos tocar na hora do mestre, eu serei curada de minha enfermidade. Ela determinou que se ela tocasse na veste do Senhor Jesus, ela seria curada da sua enfermidade. E sabemos que muitos críticos dessa geração iriam chamar aquela mulher, talvez de uma mulher que está adorando a veste, iria dizer que aquela mulher estaria cometendo uma heresia, porque a teologia do debate, do questionamento tem sido tão grande, que até a adoração sincera de homens e mulheres para com Deus da glória tem sido questionada pelos que acham, mas não tem certeza de nada. Mas Deus, eu te apresento este adorador que adora do jeito dele. Deus, eu te apresento a esta adoradora que está aqui adorando ao Senhor agora, do jeito dela de adorar o Senhor. Talvez eu esteja orando com pessoas que de joelho dobrado no seu lar está adorando ao Deus da glória e chamando a atenção do Senhor para o que a mesma está passando, vivenciando na vida deste ou desta. Talvez eu esteja orando com vidas, com adoradores, com adoradoras que de pé está chamando a atenção do Deus da glória a respeito do que a mesma está vivenciando, esteja passando na vida, na história dele ou dela. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com foto em suas mãos e entregando nas mãos do Senhor a este que está nesta foto, a esta. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão até com um copo com água e determinando, quando terminar o clamor por milagre, a oração por milagre, eu beberei desta água. E eu creio que o Espírito Santo do Deus da glória há de consagrar esta água, e toda e qualquer enfermidade que estiver alojada sobre o meu corpo a desaparecer. Ou talvez esta água seja para servir a um dos seus. Eu me lembro do testemunho da irmã, que ela disse que ela pegou o copo com água na campanha de oração, e quando ela foi beber da água, o fundo do copo sumiu, desapareceu na hora ali, e ela falou: pastor, a água não estava quente, não estava seguindo aquela ordem, né, de calor, de temperatura. Não, a água estava normal, e quando eu fui beber o copo saiu do fundo, a água desapareceu, porque o fundo saiu. Nós sabemos que o adversário tem uma luta muito
grande para impedir as pessoas de exercitarem a sua fé para vivenciarem o milagre. Mas ainda existe um povo que exercita a sua fé. Ainda tem um povo que busca o Senhor. Assim como o Senhor Jesus indagando e falando para a mulher, aquela mulher samaritana, Jesus dizia: mas vem a hora e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, não é aquela que adora com eloquência, não é aquele ou aquela que adora com conhecimento, talvez um conhecimento teológico. Não, o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, muitas das vezes não sabe nem se expressar. Os verdadeiros adoradores, adoradoras, muitas das vezes não sabem nem como orar, mas fala com Deus do coração, apresenta a sua alma. Quando apresenta a sua causa, o Senhor apresenta junto à sua alma o que está no seu coração. Portanto, Deus, Criador dos céus e da terra, eu apresento a Ti nesta corrente de oração a vidas. Eu apresento a Ti, Deus da glória, nesta corrente de oração adoradores, adoradoras que estão no exercício da sua fé, crendo que Tu és um Deus abençoador, crendo que Tu és, Deus da glória, um Deus galardoador. Quando o Senhor nos trouxer a esta plataforma para estarmos orando por vidas e apregoando que o Senhor opera milagres, sinais e maravilha, porque o Espírito Santo do Deus da glória havia nos revelado que nessa geração havia um número muito grande de denominados adoradores, adoradoras que já não estavam mais crendo que Tu és um Deus de milagres. Até estavam crendo em sua salvação, até estavam crendo que Tu existes, Senhor da glória, mas não estava crendo que o Senhor poderia alcançá-los, alcançá-la com feitos e feitos sobrenaturais da glória. Por que nós estamos tendo relatos de pessoas, muitas das vezes no meio evangélico, até líderes evangélicos, entrando em depressão, como nós vemos no ano de 2020, tirando a própria vida, Senhor da glória, porque está desacreditando que situações podem mudar, estão desacreditando que possam ser alcançadas pelo favor do Senhor. Vidas que denominam serem adoradores, adoradoras que indagam a dizer: milagres até aconteceram no passado, mas nos tempos atuais já não existem mais milagres. Deus já não opera mais milagres como operou outrora, mas o Deus que nós estamos adorando nesta corrente de adoração e clamor por milagre é um Deus que frisa em suas palavras a dizer assim: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu serei o mesmo eternamente. O Deus que nós estamos adorando frisa em suas palavras a dizer que Tu és o Deus, o mesmo Deus de outrora, o mesmo Deus que alcançou vida, Alabraxé, que Andarábia, o mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha. Pastor, mas o que tem mudado? O que tem mudado é o coração do homem. Muitos têm apostado a sua fé na incredulidade, mas está escrito em Hebreus capítulo de número 11, no seu verso 1, ora a fé, ele é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Em Hebreus capítulo de número 11, agora no verso 6 está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas na parte B está escrito: é necessário que todo aquela que se aproxime do Deus Criador dos céus e da terra creia em sua existência e creia que Ele é Deus galardoador. E se esse adorador está aqui é porque crê que o Senhor pode tocar na vida dele com feitos e milagres sobrenaturais da glória. Se esta adoradora está aqui unindo a fé da mesma com a nossa, é porque a mesma crê, Deus da glória, que Tu podes tocar na vida, na história dela, alcançá-la com alcance e feitos de milagre, Deus amado, e milagres sobrenaturais da glória. Independente, Deus Criador dos céus e da terra, independente de qual seja o milagre em que esse adorador espera ser alcançado por Ti na vida, na história dele, Deus amado, independente de qual seja o milagre que essa adoradora almeja, anseia ser alcançada por Ti na vida, na história dela, eu quero apresentar a Ti, Deus amado, vidas. Eu quero apresentar a Ti, Deus da glória, adoradores. Eu quero apresentar a Ti adoradoras que eu creio, clamo e profetizo que hão de voltar aqui e testificarão os feitos do Deus da glória na vida, na história, da mesma em forma de milagre. Alabrai, decalai, decanto, rebiandaraia. Entra com o milagre que este busca no Senhor. Entra com o milagre que esta busca vivenciar por parte de Ti, Deus amado, na vida, na história dela. Senhor, Tu és um Deus de milagre. Senhor, Tu és um Deus de
de sinais e maravilha. Oh, Rabacalabrai de Calachuriandarábia, Oriande Calabrande Calachúria, oh, Rabacandaraia, Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus de resposta. Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Senhor, o Deus da glória, se apresenta ao profeta Jeremias como um Deus de resposta, dizendo assim: Jeremias, clama-me e respondar-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor falará para o profeta Jeremias que se Jeremias clamasse, o Senhor não apenas responderia ao clamor do mesmo, mas acrescentaria vida do profeta Jeremias, novidades pelo qual ele nem imaginava. E talvez eu esteja orando agora com esta mulher, Pai, que está aqui nesta corrente de oração e adoração por milagre. Talvez eu esteja orando agora com este homem, Deus amado, que une a fé dele com a nossa nesta corrente de oração e adoração por milagre. E talvez o mesmo esteja indagando a dizer: Deus, o que tem sido feito dos milagres do Senhor na minha vida, na minha história? Oh, Senhor, eu tenho visto relatos de pessoas que indagaram a dizer que vivenciaram o milagre do Senhor na vida deles ou dela, mas eu não vejo acontecer na minha vida, mas eu não vejo acontecer na minha história. Quantos foram os relatos daquelas que indagaram a dizer: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro, mas eu me sinto, Deus da glória, preso em um déjà vu de problemas, preso em um déjà vu de problemas, Senhor da glória, déjà vu de lutas, Senhor da glória, uma rotina que retorna. Oh, Rabacalabraia Shuriandarábia, é lutas e problemas, Senhor. Oh, Labacandaraia, talvez esta mulher esteja indagando a dizer: Deus, quando eu testificarei os feitos do Senhor na minha história? Talvez este homem esteja indagando a dizer: Deus, quando eu vou vivenciar o milagre do Senhor na minha vida? E eu creio no poder da oração, porque a oração, ela é direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para transformar histórias e situações. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é direcionada, a nossa oração é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Lembro-me do seu Filho amado, Deus da glória, o Senhor Jesus orientando os discípulos, o poder de resposta que tem a oração. Quando Jesus olha para os discípulos e dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo em meu nome recebereis. Jesus, ele poderia limitar milagres. Jesus, ele poderia dizer aos discípulos: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será concedida. Mas o seu Filho amado Jesus, ele dizia que tudo que nós pedíssemos ao Deus Criador dos céus e da terra, em oração, crendo em nome do Senhor Jesus Cristo, nós receberemos. O Senhor Jesus disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração. Jesus não disse alguma coisa, Jesus disse tudo que pedires ao meu Pai em oração, crendo em meu nome recebereis. Olha o que esta mulher está pedindo agora ao Senhor Pai, para que ela venha vivenciar em forma de milagre na vida dela. Olha o que esse homem pede a ti agora, Deus da glória, Ramante que anda Ramanda Yacandarábia, para que o mesmo venha vivenciar em forma de milagres na vida dele. Eu apresento a ti, Deus da glória, vidas. Eu apresento a ti, Deus Todo-Poderoso, adoradores, adoradoras, que ao unirem a sua fé com a nossa, estão aqui formando uma grande corrente de oração e adoração por milagres. Entra com o milagre que esta mulher procura vivenciar no Senhor, Pai, na vida dela. Entra com o milagre que esse homem procura vivenciar em ti, Deus da glória, na vida, na história dele. Senhor, tu és um Deus de milagre. Senhor, tu és um Deus de maravilha, um Deus de sinais. Por isso eu peço a ti, Senhor amado, entra com o milagre que essa mulher precisa viver no Senhor, na vida dela. Entra com o milagre que esse homem precisa ser alcançado por ti na vida, na história dele. Deus de milagres, sinais e maravilha, derrama da sua glória, derrama da sua virtude, da sua Shekinah, e dá vitória para este adorador, e dá vitória para esta adoradora nesta causa dela, nesta causa deste Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, vai dando vitória. Confirma a vitória na vida, na história desta mulher.
Confirma a vitória na vida, na história deste homem. Confirma, Pai, o milagre que essa pessoa procura em Ti. Alabrante que andaraio, auramande reia que andarábias. Confirma o milagre, Senhor, que essa pessoa procura em Ti, Deus da glória. Alablai de calachúria candarábia. Urabacanto rebe antoremandai de calachúria andarábia. Eu apresento ao Senhor vidas que estão aqui unindo a sua fé com a nossa nesta campanha de oração. Eu apresento a Ti, Deus da glória, vidas que estão aqui, Deus amado, entregando a causa dos mesmos, das mesmas no Senhor. Deus, entra com o socorro do Senhor na vida deste adorador. Deus, entra com o socorro do Senhor na vida desta adoradora. Ainda que olhares estejam elevados em direção a esse aparelho, Senhor, em direção a este canal de oração, mas corações e mentes já estão inclinados a Ti. Em Salmo 121, Davi também olhava para o monte, quando ele até frisou essas palavras, a dizer assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que afirmava estar olhando para o monte à espera do socorro, dentro da mesma frase ele dizia: o meu socorro vem do Senhor. Deus, nós estamos reunidos neste canal de oração a buscar o favor do Senhor na nossa vida, mas nós sabemos que é no Senhor que está o socorro. Entra com o socorro que essa mulher precisa vivenciar por parte do Senhor na vida dela. Entra com o socorro que este homem precisa, Deus da glória, ser alcançado por Ti na vida, na história dele. Eu apresento aqui vidas, Senhor. Eu Te apresento aqui adoradores, Deus da glória. Eu apresento agora a Ti adoradoras, Deus amado. Foi o Senhor Jesus que dizia no Evangelho de Mateus: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Olha o milagre que esse adorador veio buscar em Ti, Deus amado. Foi Jesus que disse que aquele que busca acha. Foi Jesus que disse que aquele que pede recebe. Ramante calai de calabaia candarábia, arabacalabaia canduramandaio e candaramandaia candarábia. Deus Criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de resposta, Deus de maravilha. O profeta Elias tinha tanta certeza que Tu és um Deus que responde, Senhor, a nossa oração. O profeta Elias, ele tinha tanta certeza que o Senhor é um Deus que responde com o tema que nós apresentamos em nossa oração. E o que nós estamos fazendo aqui, Senhor amado, o que nós estamos fazendo aqui é orando e apresentando a Ti uma oração temática, assim como Elias lançaram um desafio aos profetas de Baal com um clamor temático, com uma oração temática. Elias chega até o profeta de Baal e diz assim: olha, vamos orar, e o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus em Israel. O que me chama a atenção no desafio do profeta Elias é que ele lança um desafio aos profetas de Baal, assim, mas um desafio de oração temática. E o que nós apresentamos agora a Ti, Deus da glória, é uma oração temática, onde o tema da nossa oração é milagre. Ainda que os milagres apresentados na petição venham a ser variados, ainda que os milagres apresentados no clamor, Pai amado, venham diversificado, mas a nossa adoração é o Deus de Elias, o nosso clamor é o Deus de resposta. Elias fala para os profetas de Baal: vamos ver quem é o verdadeiro Deus de Israel. O Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. Então os profetas de Baal se cortam, se retalham e não alcançam resposta em Baal. Agora chega o momento de Elias adorar. Elias adora o Senhor, Deus da glória. A Bíblia diz que o fogo desce do céu, consome aquele holocausto. O Senhor responde ao profeta Elias com fogo, porque era por fogo que Elias clamava. Nós estamos clamando por milagre, e eu creio que o Senhor vai alcançar aqui as vidas com milagre. Rabacalabrante reia candarábia, uriante que o rabai de calachuri
Shuriandarábia, oh Rabacalabraia Shurianda, Ramandaia Candaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, olha o milagre que a nossa irmã Letícia Alecrim precisa a ser alcançada por ti na vida dela. Pai, a tua serva tem procurado um milagre financeiro, a do Senhor na vida dela. Vai tocando na finança, vai tocando nos projetos, Deus da glória. Eu quero unir a minha fé com a fé da Letícia Alecrim. Eu quero alabraia cando ramandai, alabra xuria candarábia, o rabacandaraio. Deus, eu apresento em suas mãos nossa irmã Tassiane. Olha, Senhor, vai trabalhando em todas as áreas da vida da tua serva. O labai de calabraia xuria. Apresenta ao Senhor Dorana, a nossa irmã Ana, nossa irmã Valéria, Débora, ou de calabraia xuria andarábia. Apresenta-te, Deus da glória, Maria Solange, Deus amado, a causa da tua serva, a petição da tua serva, Senhor amado. Apresenta ao Senhor nossa irmã Joyce. Vai de encontro à causa da tua serva, vai de encontro à petição da Joyce, Pai. Ora blai de calaxúria candarábia. Deus, são vindas, são adoradores, são adoradoras que unem a sua fé com a nossa nesta corrente de oração e adoração por milagre. Entra com o milagre que este busca no Senhor, entra com o milagre que esta busca em ti, Deus da glória. Eu apresento a ti nossa irmã Lisiane. Eu apresento a ti, Deus amado, a nossa irmã Adelma Floriane, Senhor amado. Eu apresento ao Senhor Ana, Cláudia, Jéssica. Deus, a Cláudia, cada vida, Senhor amado, cada adorador, cada adoradora que participa da corrente de oração e adoração por milagre. Vai alcançando os com o milagre que este veio buscar no Senhor. Vai alcançando a esta, Deus da glória, com o milagre que a mesma veio buscar em ti, Pai. Por parte do Senhor na vida dela, por parte do Senhor na vida dele. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é direcionada, a nossa oração é designada. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem o poder de restaurar o que se perdeu na vida dos teus servos e serva. O Senhor tem o poder de curar. O Senhor, alabraxúria candarábia, ramande calabraia candaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, entra com grande poder e glória, entra com grande poder e glória. Deus, que respondeu aos antigos quando adoraram ao Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que lá naquele deserto o mar se levanta contra Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel, e Moisés adora a ti, Deus da glória, e tu és aquele que abre um caminho no meio do mar, assopra da vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Oh, labacanda, ramanda e acandarábia. A Bíblia diz que quando o povo de Israel chega na terra prometida, agora liderados por Josué, uma muralha se coloca entre eles, e o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento da promessa do Senhor amado. O Senhor orienta aqueles rodeiam aquelas muralhas, e enquanto eles rodeavam a muralha, as muralhas iam caindo por terra. Eu não sei o que está se colocando entre esta mulher e o milagre que ela espera ser alcançada pelo Senhor na vida dela. Eu não sei o que está entre esse homem, Deus amado, e o milagre que ele espera ser alcançado. Oh, Rabai, Alabacaia, Candarábia. Mas eu sei que tu és um Deus de milagres, Senhor. Por isso eu apresento a ti a vidas, por isso eu apresento a ti adoradores, por isso eu apresento a ti adoradoras que estão aqui, os que nós lembramos o nome, os que nós não lembramos, mas está aqui adorando ao Senhor. Contempla a cada clamor, a cada adoração, a cada petição. Entra, Deus amado, com grande poder e glória na causa desta mulher. Entra, Deus da glória, com grande poder, honra e glória na causa deste homem que une a fé dele com a nossa, esta mulher que une a fé dela com a nossa. Labrai de Calachuri Andarábia, nesta grande corrente de oração e adoração por milagre. Orian de Calachuri Andarábia, ainda que tenha, Senhor da glória, aquela que indaga dizer, mas eu não sei como orar, ainda que eu venha ter um bacharelado, um mestrado, também não saberia orar, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que é o Espírito Santo do Deus da glória quem pega as nossas orações e leva-as ao Rei da glória, e ali intercede com gemidos inexprimíveis. Oh, Espírito Santo do Senhor, olha a causa desta mulher, olha a causa, Senhor da glória, deste homem que une a fé dele com a nossa nesta corrente de oração. Eu não sei em que área ele está precisando do milagre do Senhor, eu não sei em que área esta precisa do milagre do Senhor, eu não sei se na área da saúde, eu não sei se na área sentimental, eu não sei se na área familiar, eu não sei se na área
financeira, Ramante Calabraia Candarábia, mas se tiver uma, Senhor amado, se tiver porventura uma barreira projetada, arquitetada pelo adversário contra a felicidade desta mulher, queima agora. Se tiver uma barreira projetada, arquitetada pelas ordens espirituais malignas contra a felicidade deste homem, vai jogando por terra agora. A minha Bíblia vai dizer que enquanto a Josué e Caleb adoravam, aquela muralha que estava rodeando Jericó, ela ia caindo por terra através do poder da adoração. O sobrenatural estava acontecendo, e eu creio que enquanto estamos orando, o Senhor está pelejando por família, por vida, por história. Onde houver uma ordem espiritual maligna, vai caindo por terra agora. Onde houver uma obra maligna, em nome do Senhor Jesus agora, todo mal contra a felicidade desta mulher caia por terra. Todo mal contra a felicidade da história deste homem agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. Deus que derribou as muralhas de Jericó e deu vitória para o povo de Israel. Deus, olha o impedimento, Pai. Alabracanto Ramandaia Candarábia. Tem uma pessoa aqui, Deus amado, que tem acarretado inúmeras frustrações, tem tentado em diversas áreas da sua vida ter ênfase, ser feliz e não tem conseguido. Tem uma pessoa que está aqui, Deus amado, que está com o coração angustiado. Alaia Canto Rebiandarábia, Alabra Shúria Cando Remandaia, Oriente Calabraia Candarábia. E como Deus da glória revela, quando Deus, Criador dos céus e da terra, Ele revela, Ele também trabalha na causa. Quando Deus Todo-Poderoso, Ele revela a causa, é porque está trabalhando na causa. Eu vejo uma pessoa sentado à beira de uma cama, olhando para o céu e falando: Deus, eu tentei ser feliz nessa situação e deu errada. Eu tentei ser feliz nesta área da minha vida e deu errado. Eu tentei ser feliz de Calabrandeia Candarábia. Deus, o que é que eu faço? Porque em diversas áreas da minha vida eu tenho tentado e só tenho acorrentado, eu só tenho adquirido frustração. Deus vai de encontrar esta pessoa que, por misericórdia, o Senhor nos revelar agora, de Calabraia Candarábia, porque eu vejo esse coração à beira de uma depressão. Tamanhas as frustrações, Senhor da glória, mas assim como Deus Todo-Poderoso revela causas e situações, o Senhor também socorre. Vai de encontro a Edecaia Canto Ramandaia Candarábia. Em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, alcança esta vida que por misericórdia o Senhor nos revelar. Vai trabalhando na história desta pessoa, Pai. Edequianto Ramandaia Candarábia, Deus de milagres, sinais e maravilha. Deus que ouviu a adoração dos antigos, e eu creio que por misericórdia está alcançando a nossa oração. Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1 está escrito que o ouvido do Senhor não está gravado para que o Deus da glória possa não nos ouvir, e nem os seus braços estão porventura encolhidos para que o Senhor não possa nos alcançar ou abençoar. Mas as atitudes errôneas do homem, ela que afasta do favor do Senhor. Mas eu creio que a atitude de adorar, eu creio que a atitude de exercitar a fé que essa mulher está tomando agora, que esse homem está tomando agora, Pai, vai resultar no testemunho do milagre dele, vai resultar no Alabacaia Candarábia, Ramande Calachuriandaraio. Vai resultar no testemunho desta mulher, Senhor da glória. Por isso eu apresento ao Senhor a vidas, eu apresento a Ti, Deus da glória, adoradores. Ah, Senhor amado, eu apresento a Ti adoradoras que, ao unirem a sua fé com a nossa, nesta corrente de oração e adoração por milagre, independente da maneira que esse homem está exercitando a fé dele, em prol do milagre que ele almeja, anseia, será alcançado pelo Senhor na vida dele, Deus da glória. Independente da maneira em que esta mulher esteja no exercício da fé dela, Tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha. A mulher do fluxo de sangue, ela apenas exercitou a sua fé tocando na aula do mestre, e a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada quando ela tocou na aula do Senhor Jesus. Independente da maneira que esse adorador está agora exercitando a fé dele, alcança ele com o milagre que ele veio buscar do Senhor. Independente da maneira em que esta adoradora esteja no exercício da fé dela, precisando de calai ramante que o rabaia candarábia, eu
creio no poder da oração, porque a nossa oração é direcionada, porque a nossa oração é designada. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Oh Senhor, tu tens o poder de curar o enfermo, a enferma. Tu tens o poder de restaurar o que se perdeu na vida, na história desta mulher, deste homem. O Senhor tem o poder de libertar, Pai, dentro desta área familiar. O Senhor tem o poder de abrir porta onde não tem porta, como diz em Apocalipse. O Senhor tem o poder de julgar causas que talvez diante da jurisdição, diante do advogado, é uma causa já até perdida. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão com causa na justiça há meses e até então nenhum parecer do advogado ou juiz. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com causa na justiça há anos sem nenhum parecer do advogado ou juiz. Talvez eu esteja orando com pessoas, Deus amado, que estão com causas na justiça, Deus da glória, e já tenha até indagado aos seus próximos a dizer assim certamente que minha causa está ao ser arquivada e por isso eu não tenho nenhum parecer do advogado ou juiz. Certamente que o juiz ou o advogado já até se esqueceu de mim, mas o Deus que nós oramos nesta corrente de oração e adoração por milagre é um Deus que frisa em suas palavras a dizer assim: ainda que o homem venha se esquecer de vós na face da terra, todavia eu, o Senhor dos exércitos, eu jamais me esquecerei de ti. O advogado pode até não estar dando importância ou até ter esquecido, o juiz pode até ter esquecido, mas o Deus Todo-Poderoso não esqueceu da causa desta mulher. O Deus de poder, de honra e glória não esqueceu da causa deste homem. Por isso eu apresento em suas mãos, Deus amado, causas que estão na justiça, vidas que estão com causas há meses ou até anos na justiça, sem nenhum parecer do advogado, sem nenhum parecer do juiz. Julga a causa deste homem, julga a causa desta mulher, Pai, e dá vitória sobre esta causa que está na justiça. Senhor, eu me lembro do seu Filho amado Jesus, orientando aos discípulos que o Senhor é um Deus que julga a causa e que nos daria vitória. Mas Jesus usou um jeito fácil para simplificar essas palavras. Então Jesus, ele olha para os discípulos e fala aos mesmos a parábola do juiz iníquo. Jesus dizia assim: havia um juiz em uma cidade iníquo, de coração duro, um homem que não temia o Deus dos céus e nem a homens algum na face da terra, um homem que jamais havia julgado causa alguma naquela cidade, pois aquele juiz era um homem iníquo, pois aquele juiz era um homem de coração duro. Alabrachúria, Candarábia. Mas nessa mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, ela pedia lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Porém esse juiz era um homem de coração duro, esse juiz era um homem iníquo, e mesmo assim essa mulher perseverava em sua petição, e toda vez que ela avistava o juiz, ela pedia lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E na perseverança desta mulher, um juiz iníquo de coração duro, ele chegou até mesmo a dizendo: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele resume a parábola do juiz iníquo falando para a multidão e para nós. Se o juiz iníquo de coração duro, que não temia o Deus dos céus, e nem homens algum na face da terra, e julgou a causa daquela mulher na perseverança da mesma, certamente o nosso Pai que está nos céus e que nos ama, ele há de julgar a nossa causa. Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus fez menção do seu amor para conosco ao resumir a parábola do juiz iníquo, afirmando, Deus amado, que o Senhor certamente julgaria a nossa causa. Por isso, é dentro do contexto da parábola do juiz iníquo que eu acrescento a oração por milagres, um pedido ao Deus, Criador dos céus e da terra, que se nesta corrente de oração e adoração por milagre tem adoradora, com causa na justiça e que precisa ser julgada, julgue a causa desta mulher e dá vitória mesma, Senhor amado. Julgue a causa deste homem e dê vitória ao mesmo, independente do tempo em que esteja na justiça a causa, seja a causa processual, porque este ou essa processou aquela que tenha lhes causado danos, seja danos morais, danos financeiros, danos psicológicos, eu apresento em suas mãos, Deus da glória. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão com processo. Senhor, talvez eu esteja orando por pessoas, Deus amado, estão precisando que o Senhor venha entrar com providência em benefícios que este homem ou mulher tenha direito a um dos seus, benefícios esses que este homem ou mulher perdeu, ou que sequer tenha alcançado, e por isso está lutando na justiça, talvez até um INSS, talvez uma causa
causa trabalhística por este ou esta, que tenha trabalhado há muito tempo na empresa e não recebera o seu valor merecido por direito, Senhor amado, Senhor, como funcionário, funcionária, Deus, entrega em tuas mãos. Se porventura, nesta corrente de oração e adoração por milagres, tenha vidas aqui, adoradores, adoradoras, com causas na justiça, causas essas que precisam ser julgadas, julgue a causa e dê vitória a esta mulher, julgue esta causa e dê vitória para este homem, Deus, Criador dos céus e da terra, independente do tempo em que essa causa esteja na justiça. O Senhor Jesus, ele resumiu a parábola do juiz iníquo, dizendo que o Deus Todo-Poderoso certamente julgaria as nossas causas e nos daria vitória. Por isso eu acrescento a oração por milagres, um pedido ao Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, a nossa irmã Joyce Janine, ela tem uma causa na justiça, Pai. Julgue a causa da tua serva e da vitória, Pai, sobre esta causa da Joyce que está na justiça, Deus amado. Senhor, a nossa irmã Valéria também tem causa na justiça. Olha a causa da nossa irmã Valéria, julgue a causa da nossa irmã Valéria, Pai, e dá vitória a causa do nosso irmão Jailson, e vai dando vitória, Deus amado. Senhor, Tu és um Deus de vitória, Senhor, Tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha, e é por isso que nós acrescentamos ao grande clamor por milagre, a oração por milagre, o pedido ao Senhor pelo milagre, de vitória sobre causas que estão na justiça, Senhor da glória. Senhor, também quero entregar em Tuas mãos, Deus da glória, eu quero entregar em Tuas mãos vida sentimental. Quantas pessoas, Pai amado, estão talvez com seu relacionamento ao lado, quantas pessoas talvez estejam com o relacionamento até destruído, Senhor da glória, e não podemos ou devemos de maneira nenhuma subestimar a inteligência do adversário, pois a Bíblia diz que ele tem 3 intuitos ao nosso respeito. A Bíblia diz que o adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu, quantas vidas sentimentais o adversário, ele já destruiu, Deus da glória. Ele não é tolo, ele é inteligente, ele é astuto, ele sabe onde ele toca em relacionamento, ele não destrói apenas uma vida, mas ele destrói, Senhor da glória, toda uma família. E talvez o adversário tenha tocado na história sentimental desta mulher, talvez o adversário tenha tocado na área familiar, Senhor da glória, deste homem, na história sentimental deste homem, talvez no namoro, noivado ou casamento. Deus, eu quero acrescentar a oração por milagre, eu quero acrescentar, Deus da glória, o clamor por milagre, um pedido ao Senhor por milagres na área sentimental, porque não podemos em momento nenhum subestimar a inteligência do adversário. Ele sabe que quando ele toca na área sentimental, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família. Deus, olha aí, Senhor, a família desta mulher, olha aí a área sentimental desta mulher, olha a área sentimental deste homem. Deus, o adversário, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe onde tocar para destruir toda uma história. É na família, Pai, que ele destrói toda uma história. Toda uma genealogia começa a ser corrompida. O filho, a filha cresce sem o pai, sem a mãe, e começa a ter problemas, Senhor da glória, até psicológico, problema na sua história. Deus amado, eu apresento ao Senhor a base de tudo que é a família, Pai, desta mulher, a base de tudo que é a família deste homem, este relacionamento. Senhor da glória, em Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito assim: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. Ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe que tocando na família ele destrói toda uma vida, Senhor da glória. Por isso eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na área sentimental desta mulher. Eu peço ao Senhor pelo milagre na área sentimental deste homem. Olha aí, Senhor da glória, a área sentimental da nossa irmã Maria Solange, que une a fé dela com a nossa nesta corrente de oração. Deus amado, Tu conheces, Pai, a vida dela, Pai, Tu sabe que ela precisa, Senhor, e a Maria Solange está buscando o milagre do Senhor na sua vida sentimental, Deus da glória. Maria Solange está buscando o milagre do Senhor no relacionamento dela, Deus amado. Apresenta ao Senhor nossa irmã Lucinalva Guerra, que também procura, Senhor da glória, o milagre do Senhor na vida sentimental dela. Orabacando, Rebia Candaraio, com João Maria, Deus da glória. Senhor, foi o seu filho amado Jesus que diz que aquele que busca acha, aquele que pede recebe. Olha aí, Deus da glória.
Apresenta em suas mãos, Senhor amado. Eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, lares que deveriam ser o ninho do amor, lares que deveriam alabraia canto rebiandarábia, urabacando rebiandaraio, lares que deveriam ser, mas tem se tornado uma arena de contenda, de guerra. Ó Senhor, aonde a mulher estranha o seu amado, aonde o homem estranha a sua amada e indaga dizer: Deus, como tem mudado esta pessoa, não é a pessoa a quem eu sempre amo, como tem mudado de personalidade e atitude. Lares que deveriam ser o ninho do amor e tem se convertido em uma arena de guerra, de ofensa, de afronta. Deus, eu apresento a vida sentimental desta mulher, eu apresento a ti, Deus da glória, a vida sentimental deste homem. Alcança, Deus da glória, com alcance de milagre. Alabacando remandaia candarábia. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos ler o pedido de oração, nos deparamos a pedido de oração como esse, assim: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Ainda que nos regozijamos, Deus da glória, com relatos de restaurações sentimentais, mas o adversário trabalha incansavelmente para destruir relacionamento, porque ele sabe que o amor é a base de tudo, e o Deus a qual nós estamos adorando, o próprio Deus é amor. A Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, Tu és o próprio amor, Senhor da glória. Entra com o socorro do Senhor na vida sentimental desta mulher que luta pela restauração sentimental. Entra com o socorro do Senhor na vida sentimental deste homem que luta pela restauração sentimental, Deus da glória. Ramande calachuri andarábia. São vidas que nós oramos aqui ao vivo, Senhor da glória, e oramos, Pai, pelas causas. São vidas que nós levamos os seus nomes, suas causas, ao Monte das Oliveiras. Senhor, estamos fazendo a nossa parte de pedir o favor do Senhor, e nós aprendemos na sua palavra que aquele que vai até o Senhor de maneira nenhuma lançará fora. Aquele que pede, aquela que pede o socorro do Senhor, o Senhor não lança fora. Deus, se porventura, Senhor, nesta transmissão tem a pessoa procurando o socorro do Senhor na área sentimental, assim como nos regozijamos com relatos de restaurações sentimentais, olha aí, Senhor, a vida sentimental desta mulher como se encontra. Olha como esta vida sentimental deste homem opera um milagre na área sentimental. E se porventura o milagre for de restauração, a minha Bíblia vai dizer em Jó 42, Jó não estava nem orando por ele, Jó orava pelos seus amigos, quando Deus, a qual estamos adorando agora, restaurou todas as percas em todas as áreas da vida de Jó. E talvez esta mulher esteja indagando a dizer agora: Deus, a única restauração que eu estou precisando é no meu relacionamento. Restaura, Senhor, a minha vida sentimental. Talvez este homem esteja afirmando agora: Deus, restaura minha história sentimental. Lablai de calabaia candarábia, ramande caia candaraia. Deus, entra com socorro na história sentimental desta mulher. Olha como está o coração dela referente à vida sentimental. Olha como está abalado. Edecalaia candarábia, terra arrasada, coração ferido, amargando a dor da solidão, amargando a dor da ingratidão. Olha o coração deste homem. Emiantou calaia cando remandaia candaraia, orablachuri andarai, alabacaia candurábia, rebiando que decalachúria. Foi o Senhor Jesus que, orientando, ele dizia que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Alabrachúria candarábia, oramande calachuri andaraia. Tudo que nós pedíssemos ao Deus, Criador dos céus e da terra, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Assim citou essas palavras do seu Filho amado Jesus. Olha aí, Senhor, esse relacionamento. Olha a vida sentimental desta mulher como está. Olha a vida sentimental deste homem como se encontra. Deus que restaurou todas as percas na história de Jó, em Jó 42. Olha, Senhor, a restauração sentimental que esta mulher procura. Olha a restauração sentimental que este homem procura. Urabacandaraia. Deus, é a sua palavra que fala que o adversário, ele tem 3 intuitos ao nosso respeito. Ele veio sendo matar, roubar e destruir. São relacionamentos abalados, são relacionamentos destruídos, são
São terras sentimentais arrasadas. Em 2 Crônicas 7 eu vejo Salomão orando e o Senhor respondendo na hora. A Bíblia diz, e acabando, pois Salomão de orar o fogo, a glória do Senhor desce do céu e acende, e impacta aquele templo, de maneira que Salomão e o sacerdote não conseguiram ficar nos seus pés. Mas no verso 14, o próprio Deus da glória fala com a sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós somos o povo que chama pelo seu nome. Senhor, nós somos o povo que chama pelo seu nome. E talvez a terra que precisa ser sarada agora é a terra sentimental desta mulher. Sonda agora, Espírito Santo do Senhor, sonda o coração desta mulher. Talvez a terra que precisa ser sarada é a terra sentimental deste homem. Sonda agora. Oh, Espírito Santo do Deus da glória, sonda o coração deste homem. Urabai de calachúria candurebiandaraia, uramande reia candarápia. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, entra com socorro neste relacionamento que talvez está abalado, que talvez esteja destruído. Eu quero acrescentar também, Deus da glória, a corrente de oração por milagre, a corrente de clamor por milagre, um pedido ao Senhor, Deus da glória, por milagres na área da saúde. Quantas e quantas das vezes nós oramos aqui com pessoas debilitadas, pessoas enfermas. Eu creio, Pai, não porque pessoas já foram curadas ao vivo e relataram que a enfermidade desapareceu, que o caroço, o cisto desapareceu, não. Eu creio que o Senhor pode curar porque Tu és um Deus que tem o poder nos céus e na terra. Eu não creio pelos Seus feitos, mas por quem o Senhor é. Portanto, eu peço ao Senhor, se nessa corrente de oração tenha pessoas enfermas aqui, Senhor amado, que precisa ser curado, que precisa ser curada de suas dores e enfermidades. Deus, se nesta corrente de oração e adoração por milagres, tenha pessoas aqui que estão enfermas, Deus da glória, autor de nossa fé. Eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher agora. Eu quero unir a minha fé com a fé deste homem que talvez está enfermo, talvez esteja enferma, Deus da glória. Eu venho pedir ao Senhor, entra com a cura que essa mulher tanto precisa no Senhor. Entra com a cura que este homem tanto procura em Ti, Deus da glória. Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso 1 em diante, narra ali Jesus a fazer a obra, junto com os discípulos. Agora os discípulos avistam um homem enfermo e, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhe dizendo: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, a enfermidade deste homem foi porque ele pecou? Ou foram seus pais que pecaram? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas essa enfermidade foi permissiva para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Deus Todo-Poderoso, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades sobre vidas, adoradores e adoradoras, para que as mesmas venham conhecê-lo como Deus de milagres, para que a sua glória se manifesta. Senhor, eu creio que a enfermidade que está incomodando esta mulher que aqui se encontra é para que ela venha conhecer o Senhor como Deus de cura. A enfermidade que incomoda este homem que aqui se encontra é para que ele venha conhecer o Senhor como Deus de cura e de milagre. Porque foi Jesus que falou no Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1 em diante. Por isso eu peço ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, e se nesta corrente de oração e adoração por milagre tenha vidas, adoradores, adoradoras, enferma, debilitada, Pai, onde estiver alojada esta dor, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés agora, com toque de cura sobre essas dores, com toque de cura sobre esta enfermidade. Vai tocando, Deus da glória, da ponta do cabelo à planta dos pés, Senhor amado, com o toque de cura desta pessoa. Deus, se tem pessoas aqui que creem que o Senhor pode curá-lo, se tem pessoas aqui, Deus amado, que creem que o Senhor pode curá-la, eu também creio, Senhor. E foi o seu Filho amado Jesus que dizia que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio. Se esta mulher crê, não falta mais nada. Toca nela agora, com toque de cura sobre a enfermidade que incomoda esta mulher agora. Eu creio, Deus da glória. E se esse homem crer,
Não falta mais nada, Senhor amado, para o Senhor curá-lo. Toca nele agora com toque de cura, repreendendo essa enfermidade que incomoda este homem, repreendendo, Deus da glória, esta enfermidade que incomoda esta mulher. Onde essa enfermidade estiver alojada sobre o corpo desta mulher, repreenda agora, Senhor amado. Onde esta enfermidade estiver alojada sobre o corpo deste homem, vai jogando por terra agora, Deus amado, segundo a profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías. O seu filho amado Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, Isaías foi conhecido como profeta messiânico porque profetizara o Messias. Mas entre as grandes profecias do profeta Isaías, a profecia que me chama a atenção é quando ele tem uma revelação, uma visão do Senhor Jesus na cruz do Calvário, antes de Jesus até nascer. Isaías dizia: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados sobre a sua ferida. Segundo a profecia do profeta Isaías, toda a enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. O câncer já foi vencido na cruz do Calvário. Ah, Senhor, o nódulo já foi vencido na cruz do Calvário. O mioma já foi vencido na cruz do Calvário. O cisto já foi vencido na cruz do Calvário. A diabetes já foi vencida na cruz do Calvário. A depressão já foi vencida na cruz do Calvário. A síndrome do pânico já foi vencida na cruz do Calvário. A inflamação já foi vencida na cruz do Calvário. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus, ele já venceu todas as enfermidades na cruz do Calvário. Portanto, eu clamo pela cura deste agora. Eu clamo ao Deus da glória pela cura desta agora. Deus, independente de qual seja a enfermidade que está alojada sobre o corpo desta mulher, independente de qual seja a enfermidade que está alojada sobre o corpo deste homem, vai jogando por terra agora esta enfermidade, Deus da glória. Em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade vai saindo agora do corpo desta mulher. Toda enfermidade, você já foi vencida na cruz do Calvário, Jesus já te venceu. Sai agora do corpo desta mulher, sai agora do corpo deste homem. Dores onde você estiver alojada sobre o corpo desta pessoa, seja dores na cabeça, nos braços, no ombro, dores nas pernas, dores na coluna, dores no dente, onde estiver esta dor, vai saindo agora do corpo desta pessoa. Olabai decai acando rebiandarai acando rebiandarábia. Espírito Santo do Deus da glória, eu vos peço humilde e gentilmente agora, toca de dentro para fora nesta pessoa, repreendendo toda a enfermidade que está alojada dentro desta pessoa agora. Rebianto quede que o rabai de calachuri andarábia. Espírito Santo do Deus da glória, toca nesta pessoa agora, de dentro para fora, jogando por terra, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra, Deus da glória, todo o mal. Vai jogando por terra, Pai amado, toda a enfermidade agora. Orabrai de calachuri andarábia. Alabrai de cai de canto rebiandarai. Em o nome do Senhor Jesus agora, toda a enfermidade vai caindo por terra agora. Emiantou calaia cando rebia. Em o nome do Senhor Jesus agora, toda a enfermidade vai saindo desta mulher. Toda a enfermidade vai saindo deste homem. Alabrai de calachuri Candarábia. O Senhor Jesus, ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. O Senhor Jesus, ele já levou na cruz do Calvário todas as dores. Portanto, eu determino agora, em nome do Senhor Jesus agora, onde tiver alojada a enfermidade sobre o corpo desta mulher, onde tiver alojada a enfermidade sobre o corpo deste homem, vai saindo agora nódulo do corpo desta pessoa agora, vai saindo agora infecção de dentro desta pessoa agora, vai saindo agora inflamação do corpo desta pessoa agora. Se isto desapareça para a glória do Deus Todo-Poderoso. Alabrai de calachúria candarábia. Uriante que ando rebiandaraia. Alablachuriando remandaia candarábia. Em o nome do Senhor Jesus agora. Urabai de calai de cando remandaio. É para a honra e para a glória do Senhor.
Eu peço a Ti, Deus, joga por terra essa enfermidade. Eu peço a Ti, Deus da glória, joga por terra essa dor agora. Deus, vai tocando nessa pressão que está desregulada. Vai tocando, Deus amado, e queimando e repreendendo este câncer. Vai jogando por terra, Pai, este nódulo, esse cisto agora. Esse mioma venha ser alvejado pela glória do Senhor. Limpa de dentro desta pessoa essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, aquele que já venceu toda a enfermidade na cruz do Calvário. Alabrai de calachúria canduremandaio. Em o nome do Senhor Jesus agora, toda a enfermidade vai batendo em retirada agora. Toda dor vai batendo em retirada agora. Você já foi vencida na cruz do Calvário. Sai agora, sai agora. Labrai de calachúria andarábia. Alabrachúria andaraia. Ebiantou calaia candarábia. Toca neste Espírito Santo. Com toque de cura, toca nesta Espírito Santo do Deus da glória agora, 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 agora. Enfermidade, todas essas já foram vencidas na cruz do Calvário. O próprio Cristo disse que tudo é possível para aquele que crê. E se nós estamos aqui acrescentando um pedido ao Deus da glória por cura, é porque cremos que o nosso Deus pode restaurar a saúde deste ou desta. Toca agora e joga por terra toda a enfermidade em o nome do Senhor Jesus agora. Toda a enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus, Deus Criador dos céus e da terra. Talvez eu esteja orando por pessoas e com pessoas que estão aqui, Deus da glória, representando a um dos seus que está distante ou até em um leito do hospital. Talvez eu esteja orando com uma esposa que precisa que o Senhor venha curar o seu esposo, que ainda é enfermo, está lá trabalhando. Talvez eu esteja orando com a mãe ou um pai que precisa que o Senhor venha curar o seu filho ou filha, que está enfermo, enferma, talvez até já casado ou casada ou não. Deus vai tocando com toque de cura, vidas que estão aqui representando a um dos seus que estão perto ou distante. Talvez eu esteja orando com um neto, uma neta que precisa que o Senhor venha curar o seu avô, a sua avó. Talvez eu esteja orando com um filho, uma filha, que precisa que o Deus da glória cure ao seu pai ou sua mãe. Deus, eu apresento ao Senhor vidas, adoradores, adoradoras que estão aqui, representando a um dos seus, aquela qual precisa que o Senhor venha alcançá-lo, alcançá-la com alcance de cura sobre a enfermidade. Pessoas que talvez estão representando aquela que talvez esteja até em um leito do hospital. Ah, Senhor, e entre as palavras maravilhosas que o Senhor fala em Salmo 91, há uma que me chama a atenção, quando diz assim que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito, segundo as palavras maravilhosas que o Senhor relata em Salmo 91. Entre as palavras lindas, o Senhor fala na sua palavra que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E é dentro da sua palavra que eu peço a Ti, Deus da glória. Se tem pessoas aqui representando aquele e aquela, que precisa que o Senhor vá até ele ou ela e toque com toque de cura, envia anjo até esta pessoa, Pai, trazendo em suas mãos a cura para curar a este, a esta, ou ainda que seja para este ou esta que está aqui, porque o Senhor fala que aos anjos dará ordem ao nosso respeito. Por isso eu penso, o Senhor envia um anjo, Pai, e toca nesta pessoa onde quer que esteja, com toque de cura. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui representando aquela que talvez esteja até em um leito do hospital. Nós já tivemos relatos de pessoas em que o médico ia desligar o aparelho. Tivemos relatos até de velório marcado. E o Senhor deu vida onde estava a morte, já predominando. O Senhor pode restaurar a saúde deste. O Senhor pode restaurar a saúde desta, Pai. Por isso eu quero desde já, Deus da glória, estar unindo a minha fé com a fé deste. Estar unindo, Deus amado, a minha fé com a fé desta. Estar buscando uma cura no Senhor. E que precisa que o Senhor envie um dos seus mensageiros, trazendo, portando a cura para tocar nesta pessoa. Toca agora, Pai, sobre esta enfermidade. Restaura, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Restaura a saúde desta mulher. Restaura, Deus da glória, a saúde deste homem, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também quero entregar em suas mãos vidas. Eu quero entregar em tuas mãos, Deus da glória, adoradores. Eu quero entregar em tuas mãos adoradoras que estão aqui com seus relatos, Senhor da glória, unindo a sua fé com a nossa fé. Vidas que estão pedindo o milagre do Senhor. Ah, Senhor amado, o nosso irmão Kleber que está pedindo a cura do câncer para com a mãe dele. Nós
Nós tivemos 2 testemunhos de cura de câncer. Sei que nunca foi nem vai ser a live, a glória do Senhor. Nunca foi nenhum pastor e já vai ser nem o nosso ministério no Rio de Janeiro quem operou o milagre da cura do câncer. Sempre foi e será o Senhor. Mas se o Kleber deixou pedir de oração da cura para o câncer da mãe dele, é porque ele crê que tu és um Deus que pode curar. Deus amado, que eu venha sempre me diminuir e engrandecer o Senhor. Mas eu penso que na grandeza da sua glória, o Senhor alcança a mãe dele e limpa de dentro dela este câncer, Deus da glória. Alabacaia Candarábia. Nossa irmã Maria Solange, que pede que o Senhor venha visitar o Wellington, Senhor Jesus. Vai de encontro, Senhor da glória. A área familiar do nosso irmão Adriano Suzaki também, Deus da glória. Entra com o socorro do Senhor, Deus da glória. Entrega em tuas mãos, Senhor amado. Senhor, a nossa irmã Ana Souza, Pai. Senhor, que está pedindo por uma cura de uma tireoide, Pai. Entra com providência, Pai. Joga por terra esse nódulo, Deus da glória. Entrega em tuas mãos o Maxwell, Pai. A área familiar do teu servo, Senhor da glória. Alcança a área familiar dele, Pai, com alcance de milagre, Senhor da glória. Quero entregar em tuas mãos Ana e filhos, Pai. Joga por terra essa Covid, Deus da glória. Maria Solange, que pede por Pedro Henrique. Joyce, que pede por uma causa na justiça e também por todas as áreas da vida dela. Lisiane, Pai, que tem procurado pela área familiar e financeira dela. Entra com providência, Pai, na causa da justiça da nossa irmã Joyce, Deus da glória. Quero entregar em tuas mãos Edmeire, Pai, que pede pela libertação, Senhor, de João Batista Oliveira, Pai. Entra com providência, Deus da glória. Entra com a libertação no Senhor. Pai, tu és um Deus de milagre. Entrega em tuas mãos nossa irmã Maristela, que pede pela área da saúde dela, pela libertação da ansiedade, Deus da glória. Pai, eu quero unir a minha fé com a fé da Delma Loreto, que tem procurado também em ti, Deus da glória, a restauração do casamento dela, Pai. Valdério, que também pede pela vida sentimental. Senilda, que pede pela vida sentimental também dela, Pai. Vai alcançando o Senhor da glória, para que cada um dos pedidos de oração venha chegar ao trono da sua glória. Apresentamos a ti em oração a causa, mas apresentamos diretamente a ti, Deus da glória. Entra na causa deste da vitória. Entra na causa deste da vitória. Olha esta causa da justiça da nossa irmã Carla Vieira, Pai. Pai, tu és o juiz justo e verdadeiro. Jesus, quando ele falou a parábola do juiz iníquo, ele disse que o Senhor certamente daria vitória sobre a causa. Entra na causa da nossa irmã Carla Vieira. Entra com a libertação de Daniel, Deus da glória. Entrega em tuas mãos nossa irmã Jaqueline, Senhor amado, que pede, Senhor amado, pela vida dela, Senhor amado. Entra com providência, Senhor amado, na carteira de trabalho, Pai, do Jailson, abrindo, Pai, essa carteira de trabalho, dando vitória, Pai, sobre esta causa. Senhor, libertação de Ronaldo, Bento Júnior também, Senhor, a glória. Entrega em tuas mãos, Senhor. Entra com a libertação no Senhor, Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus, Deus de milagres, sinais e maravilha. Cada um dos pedidos de oração, que não venham se limitar ao meu ler e entender, mas chega ao trono da sua glória. Entrega em suas mãos, Senhor, o esposo da nossa irmã Maria Solange. Liberta ele, Senhor amado. Quero entregar em suas mãos a área da saúde da nossa irmã Ruth, Senhor da glória. Entra com providência. Senhor, foi o profeta Isaías que falou que o seu filho amado Jesus, ele já levou, ele já venceu toda a nossa enfermidade na cruz do Calvário. Jesus já venceu toda a enfermidade, Pai. Olha aí, Senhor, a enfermidade que incomoda nossa irmã Ruth, Deus amado. Entrega em tuas mãos Vadeire, que pede oração pelo casamento dela, Pai. Entra com o socorro do Senhor, Deus da glória. E se porventura for restauração, restaura como o Senhor restaurou tudo que já havia perdido. Entrega em tuas mãos Thelma, a causa que ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Entrega em suas mãos, Deus Irene, a vida sentimental da mesma, Deus da glória. Entra com grande poder e glória. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é designada, direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso eu apresento o Senhor da glória a cada vida, a cada adoradora, a cada adoradora. Alcança o Deus da glória, alcance-a com alcance de milagre. Ramande que andarábia, alabra shuri andaraia. Entra na área da saúde da Thelma, Deus amado. Entra com providência na vida do sentimental, no casamento da Priscila, em nome do Senhor Jesus. Deus de milagres, sinais e maravilha.
Deus de glória, Deus que não rejeita a oração. Alcança, Deus amado, a cada vida, a cada adorador, a cada adoradora. Apresenta ao Senhor adorana. Vai de encontro, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Toca com toque de cura sobre a nossa irmã Andressa de Souza. A saúde mental da Thelma. Entrega em tuas mãos, Deus amado. Orabai de Kalashuri Andarábia. Para que cada um dos pedidos de oração não limitam-se apenas ao meu ler e entender, mas chegue ao trono da sua glória e a sua narina, Deus amado, como um cheiro suave. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, entrega em suas mãos a área da saúde da nossa irmã Deusirene, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós teremos culto. Hoje o nosso irmão Maxwell está de folga, né, Maxwell? Então nós vamos cultuar o Senhor.